Moleque, palmeirense é um negócio que eu não consigo entender, mano. Os caras estão comemorando como se fosse uma Copa do Mundo, mano. Como se fosse uma Copa do Mundo. E daí quando a gente ganhou o Paulistão em cima deles, né? Ganhamos um título em cima deles. A gente não podia comemorar porque... Nossa, ganharam uma Copa do Mundo, né? Meu Deus, só ganharam o Paulistinho e estão comemorando desse jeito, que não sei o que. Os caras ganharam um jogo na fase de grupo. Na fase de grupo, não era nem mata-mata. E daí estão comemorando como se fosse meu amigo. Que é isso, tá? Estão falando tudo voltou ao normal. Tudo voltou ao normal. Voltou ao normal o quê? Se o normal é vocês apanhar do Corinthians, mano. Então realmente tá o normal, né? Realmente tá o normal. Só ganharam um jogo só. Porque o Corinthians eliminou vocês na Copa do Brasil, que foi a mesma Copa do Brasil que a gente foi campeão, né? Sem contar o Paulistão que nós amassou vocês dentro da casa de vocês e ganhamos o Paulistão aí em cima de vocês, tá? Isso aí deve ter doído demais, né? Pra vocês estar comemorando tanto assim com esse joguinho, mano. Só 3 títulos, tá? Enquanto vocês ficaram só aqui, ó. Só no cheirinho, porra. Enfim, rapaziada, deixa os caras comemorar agora. Quando chegar no mata-mata, vocês já sabem o que vai acontecer. Não, comemora depois, tá tranquilo, não tem problema, vambora. E nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa derrota, né, do Corinthians aí pro Palmeiras. Uma derrota que, mano, fica com gosto amargo do caralho, porque o Corinthians jogou muita bola ontem, tá? O Corinthians jogou muita bola. Tem alguns jogos já que o Corinthians é muito superior que o seu adversário, mas por um deslize acaba empatando o jogo ou perdendo até, enfim. Foi o que aconteceu no jogo de ontem, né? Por um detalhe, a gente acabou perdendo o derby de ontem, né? Mas a gente foi superior do começo ao fim aí contra o Palmeiras. A gente criou muito mais, a gente deu mais perigo, a gente tava envolvendo o Palmeiras até não poder mais, velho. O Abel tava perdidinho, mano, foi até expulso, tá ligado? O Dorival Júnior, que é isso? Mais um técnico que ele coloca na roda, né? Primeiro ali o Felipe Luiz. A gente tá falando dos 2 melhores times aí do Brasil, né? Que muita gente pinta como os melhores times do Brasil. O Corinthians foi lá, bateu no Flamengo. Hoje jogou muito, mas muito melhor que o Palmeiras, mas por detalhe acabou perdendo o jogo e é sobre isso que a gente vai comentar aqui agora. Jogamos muito melhor que o Palmeiras, né? A gente teve muito mais chance para matar o jogo, não conseguimos matar o jogo, né? Teve aquele lance do pênalti ali do Memphis Depay, mas sinceramente tem muita gente puta com o cara porque o cara errou, mas tem um lance aqui que a gente vai mostrar o detalhe, né? Que aquilo lá eu acho que foi crucial pro Memphis ter errado aquele pênalti, né? Ele escorregou, enfim. Então, cara, derby é detalhe e no detalhe a gente acabou perdendo. Palmeiras aí acabou fazendo um gol e saiu vitorioso, né, na noite de ontem. Agora os caras estão comemorando como se fosse uma Copa do Mundo, mas como eu disse, deixa os caras comemorar, né? É só um joguinho de fase de grupo. Quando chegar no mata-mata a gente resolve, vambora, vamos com calma. Tem pontos positivos sim pra gente comentar aqui sobre esse jogo de ontem. Foi uma partida muito boa do Corinthians, envolveu, mano, colocou o Palmeiras na roda, tá? Envolveu muito bem, mano, detalhe muito bom pra esse jogo, tá? Gabriel Paulista, que zagueiro, hein? Não tava colocando tanta fichas assim nele, né, mano? Mas chegou e tá jogando bola, tá, filho? Tá jogando bola, enfim. Tem muitos pontos positivos aí. A gente vai comentar aqui. Corinthians bem melhor, mas não adianta ser melhor e não matar o jogo, né? Que vem acontecendo aí há algum tempo já com esse Corinthians aí. A gente joga melhor, a gente é muito melhor que o adversário, mas acaba não conseguindo realmente matar o jogo. Foi assim contra o Santos. Foi assim ontem contra o Palmeiras, né? Jogamos muito melhor, enfim, mas não conseguimos colocar aquele ponto final que o outro time acaba conseguindo colocar. Bom, a gente já começa aqui, vem do lance, né, do Gustavo Henrique. O Carlos Miguel vai completamente na cabeça do Gustavo Henrique, né? O Carlos Miguel, olha lá, toma, pênalti claríssimo pro Corinthians. Enfim, pênalti pro Corinthians e pra mim esse é o detalhe crucial pro Memphis ter escorregado e perdido o pênalti, tá? E sabe o que irrita? É nenhum jogador do Corinthians ter visto Andrés Pereira cavando um buraco ali na marca do pênalti. E não só os jogadores do Corinthians, como o juiz em si. Tem muito, mano, bandeirinha, juiz, VAR. Tem uns 50 mil árbitros olhando, analisando o jogo, cuidando do jogo, cada detalhe.
eles não conseguiram olhar o Andrés Pereira fazendo esse tipo de coisa e não conseguiram dar um amarelo, enfim, ou barrar o cara de fazer isso, que também irrita muito, né? Mas o fato também dos jogadores do Corinthians, pô, não ter visto o cara. Os caras jogam futebol, eles sabem que tem essa possibilidade do adversário ir lá e fazer esse tipo de coisa, né? Eles sabem que tem essa possibilidade. E ninguém ter chegado no cara, ninguém ter visto. Pô, isso aí é uma brincadeira, pô. Isso pra mim foi um detalhe crucial pro Memphis ter escorregado e perdido o pênalti, tá? Olha o tanto que ele se mexe. E ninguém, aí eu pergunto, ninguém do Corinthians viu isso? Ninguém. Ninguém, ó. Tá todo mundo preocupado ali com o juiz e o cara ali tá no salseiro e agora o Memphis vai lá e escorrega. Não tem o que fazer, né? Ele escorrega, não tem o que fazer. E pode ver que é bem o pé de apoio dele que acaba escorregando ali, bem onde o Andrés Pereira tava fazendo aquela, né? Olha ali. Bem agora, bem nesse detalhe aqui, ó, pé de apoio dele escorrega na batida. Aonde? Aonde o Andrés Pereira tava sapateando ali, mano. Entendeu? É isso que eu falo, mano. É bizarro, mano. Um lance crucial aí que nessa altura do campeonato, se Memphis Depay teria feito esse gol, tá, de pênalti, mudaria o jogo por completo. Chego a dizer que a gente sairia vitorioso desse jogo, porque a gente já tava jogando muito melhor que o Palmeiras. E se faz esse gol aí, é para fechar o caixão, entendeu? Porque o Corinthians já jogou muito melhor, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Se faz esse gol para mim, eu acho que era vitória do Corinthians, tá? Então um lance crucial aí que o Memphis acaba perdendo o pênalti. Vejo muita gente, né, comentando aí sobre o Memphis, de ele ter perdido esse pênalti, um pênalti que ele não pode perder, mas também não tem como, né, rapaziada? A partir do momento que você escorrega seu pé de apoio, muda completamente a trajetória da bola, a trajetória de tudo ali, né? O seu corpo, enfim. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer, na minha opinião. Enfim, rapaziada, pênalti perdido aí pelo Memphis Depay. E agora vamos falar um pouco de André. Moleque, o que esse moleque tá jogando é uma brincadeira, filho. A gente fala muito de Breno Bidon aqui, né? Mas muita gente esquece do que André tá jogando, né, cara? André tá jogando uma bola absurda, rapaziada. E não é só esse jogo de ontem que fez um belíssimo primeiro tempo. Ele já vem de ótimos jogos aí, não é à toa que, pô, tá titular do Corinthians, né, mano? Joga muita bola, tá? Tem muita qualidade de passe. Mano, é muito forte, é um tanque esse moleque, né, velho? É um tanque e ontem dominou o meio-campo milionário do Palmeiras, tá? Dominou, rapaziada, dominou, não tem como, tá? Tá jogando muita bola o moleque André. Agora o que falar de Gabriel Paulista, né, rapaziada? Acho que finalmente agora a gente achou a zaga titular ali ao lado de Gustavo Henrique, né? Que Gustavo Henrique a gente já sabia que era titular absoluto, mas faltava esse segundo zagueiro aí, né? Ao lado de Gustavo Henrique aí, pra gente realmente fechar essa zaga, né, por completo ali, ter a nossa zaga titular mesmo. E eu acho que a gente achou esse cara, Gabriel Paulista, vem jogando muita bola, tá? Desde que estreou no Corinthians aí, vem jogando bem seguro, muita bola ontem contra o Palmeiras e não tem como. Achamos a nossa zaga titular, é Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, não tem como, é o GG. Puta que pariu, tá? Os dois tá jogando muita bola. Gustavo Henrique também joga uma enormidade, né? Xerife do Corinthians, não tem como. E agora o Gabriel Paulista, desde que estreou, tá jogando muita bola também. Outro ponto positivo aí, tá? Enfim, rapaziada, chegamos no lance de merda, onde a gente tem muito o que comentar, né? 83 minutos aí do segundo tempo, gol do Palmeiras. E pra mim eu vejo muita gente criticando o Memphis Depay por ter errado aquele pênalti, enfim. Mas aqui não tem como. Não tem como mais defender, tá difícil ultimamente defender o Garro. E explica muito o porquê ele é reserva do Corinthians atualmente, tá? Rapaziada, ele tá na marcha lenta total, mano. Tá na marcha lenta total. Ele foi substituído, sai o Matheus Pereira, entra o Garro e o Corinthians perde muito nisso. Sendo que era para ser o contrário, né? Em tese era para ser o contrário, era pro Garro entrar e dar muito pro Corinthians, né? O Corinthians crescer ainda mais no jogo, mas não. O Garro entrou, saiu o Matheus Pereira, o Corinthians perdeu muito. Perdeu muito defensivamente e ofensivamente. Entendeu? O Garro tá completamente na marcha lenta e pra mim, o lance do gol do Palmeiras, o erro ali, sai do pé do Garro. Tá na marcha lenta, rapaziada, não tem o que fazer, tá difícil defender. O cara tá aqui, ó, no coração, não tem como. O Garro tá no coração, mano. Mas tá difícil realmente defender o Garro. Tá difícil porque ele tá na marcha lenta, enfim, não é aquele mesmo Garro de 2024, rapaziada, infelizmente não é. Aconteceu alguma coisa aí, não sei, mano, não é o mesmo Garro.
Tá difícil, espero que volte, né, o futebol que a gente sabe que ele tem. Mas, para mim, o lance crucial pro gol do Palmeiras começa ali com o erro do Garro, tá? Bom, rapaziada, a gente vai dar play aqui no vídeo, a gente já pode ver o Garro aqui, que ele tá conduzindo a bola, né? Vamos lá. Perde ali, mano, acaba perdendo na velocidade, vim, como eu disse, na marcha lenta, acaba perdendo essa bola que não poderia perder nessa altura do campeonato e naquela posição, né? Vejo muita gente comentando sobre essa espalmada do Hugo Souza, tá? Do Hugo Souza aí ter espalmado ali pro meio, né? Pro pé do Flaco Lopes ali, vejo muita gente comentando isso, mas acho que não foi erro do Hugo não, tá? O Hugo defendeu, fez o que tinha que fazer, né? Espalmou. Acho que o maior erro ali no caso foi o Garro no começo da jogada ter perdido aquela bola, né? Com opção de passe, enfim. Ele perdeu aquela bola, não conseguiu sustentar no corpo e também não conseguiu ter intensidade para correr atrás da bola, né? A gente pode ver isso claramente. E daí vai lá, o Hugo acaba espalmando para o meio, mas também tem aquela questão ali do Gustavo Henrique não tá cobrindo 100% o Flaco Lopes, né? A gente pode ver aqui que o Gustavo Henrique tá aqui, sobra, né, pro Flaco Lopes, o Gustavo Henrique meio um pouco desatento ali naquele lance, né? Não vê o Flaco Lopes ali que fica completamente livre e faz o gol aí pro Palmeiras, tá? Olha lá, não consegue sustentar no corpo, perde a bola e não consegue ter intensidade de correr atrás também, completamente na marcha lenta, não só nesse lance, mas em algum lance do jogo depois que ele entra também, tá bem, mano, fora de ritmo, marcha lenta, enfim. Outro ponto positivo, né, rapaziada, o que joga Breno Bidon é uma brincadeira, né? O que joga ele, é uma pena que a gente vai perder esse moleque no meio do ano, né, velho? Eu queria muito ver esse cara por muito mais tempo no Corinthians, desfilando no futebol brasileiro, que agora, pô, o moleque tá jogando muita bola, tá pisando mais na área, joga muita bola, dá passe de qualidade, drible de qualidade. Meu Deus, velho, o moleque é bom em tudo, mano. É bom em tudo, é o Pedro de Itaquera, mano. Basicamente é isso, tá, rapaziada? Vitória aí pros caras, né? Tão felizes aí, a porcada tá, nossa senhora. Jogou muito superior ao Palmeiras, e o Palmeiras achou um golzinho ali em alguns errinhos, né, do Corinthians, e é isso, derby é decidido no detalhe, pontos positivos que o Corinthians jogou bem, e eu acho que só falta, cara, só falta arrumar um detalhe, mano, que é fazer o gol, tá ligado? Matar o jogo, mano. Quando o Corinthians faz 1 a 0 ele para de jogar, aí vai lá toma empate, né? Moleque, tem que aprender a matar o jogo, tá envolvendo o adversário, tá jogando muita bola, tem que aprender a matar esse jogo, mano. Tem que aprender a colocar o ponto final. Mas tem muitos pontos positivos, como eu disse nesse jogo de hoje, né, rapaziada? Gabriel Paulista, Breno Bidon, André, Corinthians em si jogando muito bem, colocando o Palmeiras na roda, enfim, rapaziada. Vamos por mais, ainda tem muito jogo pela frente, nós vai se encontrar com eles também no mata-mata, tá? Fiquem tranquilo, no mata-mata nós resolve, beleza? É só um joguinho de fase de grupo, tranquilo. Fica aquela derrota, né, aquele gosto amargo? Fica, porque jogamos muito melhor que os caras, era pra nós ter ganhado. Mas fazer o que? Acontece. Vambora e vai Corinthians, tá, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo de ontem. Se eu esqueci de comentar alguma coisa aqui, deixa aqui nos comentários também. Já deixa seu like, se inscreve no canal também. Tamo junto, vambora e vai Corinthians.